Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Estudando Espiritismo. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a desigualdade das riquezas, que é um item que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, na parte terceira, da Lei de Igualdade, que é a lei número 9, e nas questões 808 e seguintes. Se você não conhece ainda os nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar aos estudos, palestras, enfim. Fizemos também uma leitura dos capítulos, dos casos do Céu e Inferno, comentados que também estão aqui no cardzinho que você pode acessar. Muito bem. Nesse estudo, então, vamos falar sobre a desigualdade das riquezas e, antes disso, nós não podemos deixar de fazer um comentário breve sobre as desigualdades sociais, que são duas perguntas que precedem a desigualdade das riquezas no Livro dos Espíritos, começando então com a questão 806. E por que essa questão é tão importante? Porque ela vai trazer para a gente a ideia de que a desigualdade das condições sociais ela não é uma criação de Deus. A desigualdade das condições sociais é uma construção humana. E isso faz toda a diferença, porque o que nós vemos na sociedade, inclusive a justiça humana, nós sabemos que ela é falha, ela vai progredindo com o progresso da civilização, na medida que nós vamos nos compreendendo melhor, não é? O significado da vida, entendendo melhor as consequências dos nossos atos, nós vamos modificando as leis, os costumes, não é? E também todo o conjunto da sociedade. E nesse sentido, é que a gente tem que então considerar que a desigualdade das condições sociais, ela está institucionalizada na sociedade. Nós, através exatamente das nossas formas de ação, de conduta, dos nossos enganos, do nosso falso julgamento sobre uma porção de questões, vamos criando leis e institucionalizando formas de desigualdades sociais que precisam ser mudadas ao longo do tempo. Muito bem, é a partir então dessa afirmação que na questão 808, quando fala da desigualdade das riquezas, ah, a resposta dos espíritos para explicar a desigualdade das riquezas é a pergunta: e a velhacaria e o roubo, né? Então, o que que os espíritos estão querendo dizer? Que a desigualdade das riquezas no mundo, ela decorre, sobretudo, dessa apropriação indevida, né, do resultado do trabalho coletivo de uns sobre outros, né? Há meios institucionais para que alguns se apropriem mais dos resultados do trabalho do que outros. Então, quando a gente é, identifica a palavra roubo, a gente sabe o que, isso significa. E velhacaria significa esperteza, né? Trapaça, fraude. Então, quantas coisas que às vezes não ficam bem entendidas, não ficam bem explicadas, ou até ficam, e você percebe ali que tem gente ganhando muito mais, enquanto outros estão ganhando muito menos, e isso explica a maior parte das desigualdades das riquezas. É certo que existe uma parte das desigualdades das riquezas que deriva da desigualdade das faculdades, mas essa
desigualdade nunca vai terminar. As pessoas são diferentes, têm potencialidades diferentes, têm características diferentes. Isso sempre vai acontecer. Mas essa desigualdade que nós observamos na sociedade não é derivado da desigualdade é, das faculdades, ou não é exclusivamente, é também, mas não só isso, né? Sobretudo, os espíritos nos falam, né, da velhacaria do roubo, né? Mais do que isso, né? Nós temos duas outras situações que nós poderíamos ainda, nesse mesmo item, chamar a atenção. Uma, que é quando os espíritos, na questão 807, perguntam sobre aqueles que abusam da superioridade das suas posições sociais para oprimir os fracos, né? E a resposta é que eles, né, é, terão, né, em algum momento, sentirão em algum momento o resultado dessas ações no tempo, né? Mas, além de processos, né, que acabam gerando, né, formas institucionalizadas de desigualdade, nós ainda temos, né, formas de opressão do forte sobre o fraco. É claro que numa sociedade baseada em princípios cristãos, isso não aconteceria, mas não é isso que. Mas nós não vivemos ainda essa sociedade, né? A sociedade que nós vivemos é a sociedade com opressão do forte sobre o fraco, com mecanismos de geração institucionalizada da desigualdade. Há também um terceiro elemento que Kardec chama atenção, que são aquelas pessoas que acabam, por sua própria culpa, caindo na miséria. Mas atenção, os espíritos advertem em relação a isso, dizendo que nas mais das vezes, né, a sociedade é a principal responsável por essa situação, né? Então, não é que não exista essa possibilidade, mas não é aí, não é esse o principal problema social. O principal problema social são aqueles que usam da sua inteligência para se apropriar, para gerar uma riqueza, não é, às custas dos outros. Então, nessa questão, ah, que nós mencionávamos sobre a, as pessoas acabarem caindo na miséria por sua própria responsabilidade, os espíritos ainda dizem que a sociedade é responsável pela educação moral, dos seus membros, não é? Então, se essa educação não existe, então a responsável também é a sociedade, num certo sentido. Muito bem, então nós vimos aqui a questão da desigualdade das riquezas baseado, de um lado, né, na velhacaria do roubo, a opressão do forte sobre o fraco, a possibilidade daqueles que acabam é, caindo na miséria e caírem por sua própria responsabilidade, embora isso seja uma questão menor. Mas os espíritos ainda perguntam uma outra questão, que é a questão sobre a riqueza herdada. Mas antes de entrar na discussão da riqueza herdada, é preciso considerar algumas questões sobre a riqueza. Primeiro, que a riqueza é uma prova, e talvez uma prova mais difícil do que a pobreza. Tanto é que Jesus e o Evangelho como um todo, né, a doutrina espírita também nesse aspecto, dá muito mais ênfase às dificuldades relativas à vivência da riqueza do que da pobreza, né? Então Jesus diz, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar por
por um buraco da agulha, né? Jesus faz advertências em relação ao moço rico que não consegue libertar-se dos seus bens. Jesus faz uma advertência em relação à avareza com a pessoa que acaba acumulando excessivamente. É claro que ele também coloca no, em Zaqueu, né, aquele que fez bom uso da sua riqueza. Então, a riqueza não é necessariamente algo que vai levar à perdição, necessariamente, embora ela deva ser vista com muito cuidado, porque ela é uma prova difícil e talvez ah, a grande questão em relação à prova da riqueza seja exatamente a ideia de que nós acabamos nos voltando excessivamente para as questões materiais, para os interesses materiais, para os gozos da matéria, esquecendo então das coisas do espírito, né? Acumulando excessivamente tesouros na terra e não tesouros no céu, esquecendo que a riqueza, como qualquer outra coisa que nós temos acumulado ao longo da nossa vida, deve ser um instrumento para que a gente faça as boas obras, né? Todas as coisas que nós temos, sejam poucas, sejam muitas, devem ser vistas desse ponto de vista, de um instrumento, e nós, né, a nossa posição sempre de administradores de algo que é maior do que nós, né? Toda a glória é aquele, né, de onde provém todas as bênçãos. E nós só, o máximo que nós conseguimos fazer é tornar, né, viabilizar que isso ocorra. Então, a riqueza é uma prova muito difícil e ela é um instrumento. E a grande questão da dificuldade da prova da riqueza é exatamente o apego às coisas materiais, às paixões e tudo mais. Tanto é que os grandes da terra, aqueles que vieram trazer a palavra de Deus, em geral, abdicaram do conforto material, das riquezas, das coisas, né, e se dedicaram quase que exclusivamente somente às coisas do espírito, né? Jesus não tinha praticamente nada, os grandes missionários todos, né, eram pobres, ou pelo menos tinham poucos recursos, não eram pessoas ricas, milionárias, não buscaram acumular coisas na terra, né? Então, isso nos mostra que a preocupação excessiva com as coisas materiais, né, ela acaba sendo um problema maior para nós. Muito bem, e talvez, né, acabe se tornando também uma prova que a gente talvez não precisaria passar, nos levando a caminhos que a gente não precisaria necessariamente vivenciar e que nós acabamos vivenciando pela nossa escolha, pela nossa vontade. Muito bem. Isso posto, então, isso compreendido, a gente vai entender por que as perguntas relativas à herança. Kardec pergunta, é, e a riqueza herdada? Como é que a gente interpreta a riqueza herdada? Os espíritos não podem dizer outra coisa senão reafirmar aquilo que já tinham dito em relação à riqueza em geral. Se a riqueza em geral ela deriva da velhacaria e do roubo, a riqueza herdada ela deve ser observada com atenção. Por quê? Porque ela também é fruto de alguma coisa, né? Então, os espíritos dizem, a fonte de tal riqueza nem sempre é pura, não é decorrente da expoliação e da injustiça, se referindo, então, né, ao roubo e à velhacaria. E aí, mesmo que não seja, né, mesmo que não seja, o que os espíritos vão nos advertir é que a cobiça, né, a vontade de ter, né, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível são sentimentos louváveis
E a gente pensa isso observando o que acontece nas famílias quando é necessário que a partilha dos bens de alguém que desencarnou, né? Em geral, isso gera confusão, isso gera brigas, isso gera desentendimentos entre as pessoas, porque cada um quer o mais rápido possível apropriar-se da sua parte, né? Então, os espíritos vão dizer, olha, isso demonstra o quê? Uma falta de confiança em Deus, por um lado, e por outro, um apego às coisas materiais, aos interesses materiais, acima das questões espirituais, que nesse caso olha, quer ficar com o dinheiro? Fica, mas não vamos brigar por causa disso, né? É, Deus há de prover, né? Se por um acaso, né, a gente acabar sendo injustiçado pelo mundo, né? Essa confiança na justiça de Deus, ela é maior do que qualquer coisa. Essa é a bênção, esse é o jugo leve que Jesus nos traz, né? Muito bem, e ainda diz assim a resposta dos espíritos à questão 808A. Diz assim: isso o que Deus julga e seu juízo é mais severo que o dos homens, ou seja, aquilo que passa no nosso coração, esse desejo, essa cobiça, né? Isso é o mais importante. Mesmo que a gente consiga ou não consiga, às vezes o conseguir ou não conseguir não é a questão principal. A questão principal é que esse desejo, essa cobiça, ela já revela uma fragilidade, uma questão que ainda precisa ser é, amadurecida em nosso coração. E depois, na questão 809, os espíritos perguntam então: e quem herda a riqueza inicialmente mal adquirida tem responsabilidade sobre isso? E a resposta é que, primeiro, cada um pode dispor dos seus bens como quiser. O importante é saber é, é importante é saber que as coisas boas que você fizer vai dar bons frutos, as coisas más que você fizer vai dar maus frutos. Aquilo que você gastar exclusivamente com você pode ser, né, expressão do seu egoísmo. Aquilo que você gastar somente com seus prazeres, né, enfim, com as coisas puramente materiais, isso vai ser expressão exatamente do apego às coisas materiais, da preocupação material. Mas ainda mais, diz assim, que nós não somos responsáveis pelos que os outros fizeram. Se a riqueza chegou na nossa mão, então agora cabe a nós fazer a decisão do que devemos fazer com esses recursos. Então, os espíritos nos dão uma dica em relação a isso. Ele diz assim: a riqueza só vem ter as mãos de um homem para proporcionar ensejo em reparar uma injustiça. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos a reparação será levada em conta. Então, né, se a riqueza chegou na sua mão, se acabou chegando para você uma herança, né, preste atenção, vê se é, é, o melhor uso dessa herança não seja reparar alguma injustiça que possa ter existido no caminho. Muito bem. Nessas questões ainda, ah, os espíritos ainda falam, ainda fazem uma crítica à sociedade quando se pergunta sobre a questão do bem-estar social. E nessa questão, a, a resposta dos espíritos é que, diferente da riqueza, nós poderíamos viver num estado em que todos teríamos uma vida, né, vivida dentro de
vamos dizer assim, uma condição melhor de bem-estar social. E a grande crítica aí nesse caso é exatamente a concepção de bem-estar social, que diz assim: o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Então a gente pensa na nossa sociedade, pensa quantas milhares de pessoas vivem, não é, exercendo tarefas que nenhum gosto sentem. Né? Ninguém deve gostar de trabalhar como caixa num domingo, né, de sol que está todo mundo à praia e você é o caixa do supermercado. Ninguém deve trabalhar feliz tendo que limpar a latrina dos outros, né? Ninguém deve trabalhar feliz repetindo ações que nada tem a ver com a sua vida ao longo da vida inteira, né? Isso se tiver ainda a felicidade, entre aspas, né, de ter um trabalho. Então, a nossa sociedade manifesta aí problemas graves em relação à sua organização do trabalho, do seu tempo, da remuneração das pessoas, né? E a doutrina espírita não é alheia à crítica a essas formas de organização. Muito bem, eu queria recordar com vocês, voltando à questão da herança, então, que Jesus foi questionado sobre como repartir uma herança. Um, um jovem, né, chega para Jesus e pergunta: Senhor, queria que você me ajudasse aqui é, a repartir a herança entre eu e meu irmão. E então Jesus diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Primeiro ele diz assim: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E aí ele diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então Jesus primeiro se recusa a dizer quem vai ficar com o quê. E depois adverte: acautelai-vos da avareza, de querer ficar com mais, né? De querer ter mais. E diz essas palavras que devem ser para a gente uma advertência importante. A vida de cada um de nós não consiste na abundância daquilo que temos. Ao contrário, né? Aquilo, quanto menos necessidade temos, mais rico nós somos. A gente deve pensar que ah, a vida no mundo espiritual vai fazer com que a gente tenha que viver sem as coisas materiais. Então, quanto menos coisas materiais são necessárias para a nossa vida, desde agora, melhor. Isso não quer dizer que a gente deva abrir mão das coisas, mas a gente deve entender que todas as coisas são apenas instrumentos para usarmos para a ação do bem que vamos fazer durante a nossa passagem aqui na Terra, e não elementos para, né, que, que a gente vai se apegar, né, coisas que a gente vai se apegar. Muito bem. E aí, depois que Jesus fala isso, Jesus conta a história da avareza, que é aquela passagem bacana em que ele fala de um homem que tinha uma grande plantação. Ele então resolve construir celeiros para guardar a sua riqueza. E ele percebe que os celeiros estão pequenos, manda construir celeiros maiores
E depois que a produção é colhida, os celeiros estão abarrotados, ele diz: pronto, agora eu estou tranquilo, né? Posso comer, beber, gozar a vida, descansar, enfim, estou com a vida ganha, num certo sentido. Então, Jesus diz: tolo que és, porque nessa noite sua alma será chamada. E aí a grande questão é: assim, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Então, ele passou a vida inteira acumulando tesouros para ser rico na terra, mas se esqueceu de ser rico perante Deus, né? É, então ele continua dizendo, e disse então Jesus aos discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, pelo seu corpo e do que vestireis. A vida é mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículos 20, 23, desde o do 13, né? É quando ele começa a contar a história da avareza, depois ele emenda com observar os pássaros do céu, dizendo: olha, a vida é mais do que tudo isso, né? Acautelai-vos, para quê essa ânsia toda, né? Deus sabe que tem necessidade dessas coisas e nós devemos ser fiel no pouco, no muito, né? Então, se temos pouco, vamos ser fiéis a Deus no pouco. Se temos mais, se podemos ter mais, vamos igualmente tentar fazer o melhor da nossa vida, servindo a Deus, né? O que, num certo sentido, significa servindo ao próximo com os recursos que temos. Então, Jesus vai trazer para nós, ao invés da ideia de gastarmos a nossa vida buscando acumular coisas na terra, ele vai dizer: Deus sabe que tem de necessidade disso, né? É, então ele diz: não pergunteis, pois, que haveis de comer, de beber, ou não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisai delas. Buscai antes o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então vai, ser honesto, ser verdadeiro, trabalha, se empenha, busca, constrói, e as coisas que tiverem que vir para nós virão no seu tempo. Seja um bom administrador do seu tempo, das suas coisas, né? Servindo a Deus a cada dia. Jesus ainda diz mais, ele diz assim: vendei o que tendes, dai esmolas, fazei vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Então Jesus diz para nós priorizarmos os tesouros do céu, que o ladrão não rouba e a traça não rói, né? Aqui ele fala para a gente vender as coisas que tem, dar esmolas, mas no Evangelho a gente tem aquela passagem bacana que diz: rico, dá o que você tem, dá mais, dá o que te sobra, porque o que te sobra, o que te falta, né? Rico, dá o que te sobra, faz mais, dá o que te é necessário, porque o que te é necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria, vê se os seus conselhos, o trabalho, né, é capaz de sustentar aquele que necessita mais do que a esmola. Então, o que que nós podemos fazer? Como nós podemos transformar a nossa riqueza em bênçãos? Isso não está dito para nós de forma. Não há um manual para isso. Isso cada um de nós tem que encontrar a sua maneira de fazer na vida. Porque onde está o seu tesouro, onde está o seu coração. O que Jesus fala quando Jesus adverte o moço, né, fala da história da avareza, ele está dizendo: ali estava o coração dele estava naquilo que ele amontoou, né? E é, para terminar, há uma advertência importante que Jesus deixa nessas passagens, que está na história
implícita na história da avareza, que é a ideia de que o homem, depois de ter acumulado tudo, ele simplesmente morre de uma hora para outra, aparentemente, na história, né? E é exatamente isso que Jesus quer dizer para a gente quando ele diz vigiai. Vigiai, porque você não sabe quando você será chamado. E há diversas passagens em que Jesus, quando, por exemplo, na parábola das bodas, né, ele fala daqueles que puderam participar das bodas e daqueles que não puderam porque estavam distraídos, né? Então Jesus fala isso, olha, preste atenção na vida, não se distraia, vigie, porque a gente não sabe quando seremos chamados, né? Essa é uma forma simbólica que a gente pode interpretar tanto a ideia das coisas, de que a cada dia, né, nós poderemos ser chamados para dar conta daquilo que temos feito do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos talentos, mas também em relação àquilo que ele fala na parábola da avareza, que é a questão da morte, voltar para o mundo espiritual, dar conta, né, da oportunidade que tivemos da nossa encarnação e que fizemos com tudo isso, lembrando que, do ponto de vista espiritual, o que vale no sentido que nós vamos levar dessa vida são as coisas que nós acumulamos em espírito e não em matéria, né? Então, vigiai, preste atenção, né? Pode ser que quando o Senhor você seja chamado, você esteja tão preocupado com as coisas materiais, com o acúmulo de riquezas e etc., que você é, não possa participar do banquete do Senhor, né? Então, essa é a advertência que Jesus nos dá e que nós queremos deixar aqui para vocês, né? Principalmente nessa época, estamos gravando aqui no final de novembro, início de dezembro, é, que vamos nos aproximando do Natal, a gente deve lembrar que mais importante do que os presentes caros é nos reconciliarmos com aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, estarmos bem, trocarmos, né, expressões de afeto, expressões fraternais uns com os outros, nos solidarizarmos com as dores uns dos outros, procurar, né, a, aqueles é, que não podem retribuir, né, como Jesus nos fala, né, buscar os trupos, os estropiados, né, os pobres estropiados, que não podem nos retribuir e fazer o melhor que a gente pode, né? Lembrando sempre que a riqueza é uma prova difícil e a desigualdade das riquezas traz esse compromisso para nós. Se ficamos do lado, né, é, privilegiado da vida, que temos mais recursos do que precisamos, o que vamos fazer com esses recursos? Que Deus nos abençoe.